Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à aula anterior, à aula da semana passada, em que nós estávamos falando sobre a Quarta República, ou o período democrático populista no Brasil, que vai de 1946 até 1964. Na primeira parte dessa aula, nós vimos sobre o governo Dutra. Nesta aula, nós vamos falar sobre o retorno do Getúlio Vargas. Vem comigo! Bom, meninos, como eu disse, na aula de hoje nós vamos falar sobre o Getúlio Vargas. Nós vimos, então, que o Getúlio Vargas ficou 15 anos no governo brasileiro, que lá de 1930 até 1945. Vimos que durante esse período, nós dividimos em 3 fases o seu governo. Nós conhecemos ali várias facetas do Getúlio Vargas. Agora nós vamos conhecer mais uma das facetas de Getúlio Vargas. Para a gente entender, nós vamos voltar um pouquinho, lá em 1945, para a gente entender todo esse processo. Em 1945, quando Getúlio Vargas se vê pressionado para sair do seu governo, aquele movimento queremista, que queria que o Getúlio Vargas se candidatasse e continuasse como presidente do Brasil, foi fracassado. Ele se afastou, convocou novas eleições, só que ele não vai ficar longe da política. Lembra que eu já tinha comentado isso com vocês. O Getúlio Vargas, ele vai se candidatar ao Senado pelo Rio Grande do Sul e ele vai ganhar. Então, entre 1945, basicamente, até esse período em que ele vai aqui se eleger a presidente do Brasil, ele não vai se afastar da política, ele vai estar nesse meio, não vai ter tanta visibilidade, mas ele não vai sair do meio político, uma vez que ele vai ocupar esse cargo de senador. Nesse contexto, antes da gente falar especificamente das eleições, como que o Getúlio Vargas acabou sendo eleito a presidente do Brasil durante esse período, a gente precisa entender e frisar mais uma vez que nós estamos dentro de um contexto histórico da Guerra Fria. Durante aqui em 1951, quando ele vai ganhar essas eleições, já havia acontecido inclusive vários conflitos paralelos a essa Guerra Fria. Então é importante a gente entender esse posicionamento do Brasil diante aos Estados Unidos, como nós vimos lá do governo Dutra, em que o Brasil ele se alinha aos Estados Unidos, ao capitalismo. Ali inicialmente no governo Dutra, inclusive vai abrir as portas do Brasil para esse capital estrangeiro, principalmente para os interesses dos Estados Unidos, e nós vamos ver aqui como que o Getúlio Vargas vai lidar com essa situação econômica, com essa parceria política com os Estados Unidos, que vai ser diferente, do Dutra nesse caso, dessa relação em que o Dutra vai ter com os Estados Unidos. Então não tirem da cabeça de vocês esse contexto histórico mais amplo, Isso é extremamente necessário. Então olha só, em 1951, Getúlio Vargas, então ele vai se candidatar, nessas eleições ele se candidata, ele vai disputar aí com outras 2 pessoas, e uma figura muito importante nessa disputa é o Eduardo Gomes, é o candidato da UDN, um partido que eu já falei para vocês na aula anterior, é um partido de oposição a Getúlio Vargas, não só pela figura do Eduardo Gomes, mas principalmente pela figura do Carlos Lacerda, que é um personagem que de agora para frente vai ser muito importante, inclusive na derrocada do governo de Vargas. O Getúlio Vargas, então, ele vai, inclusive, empreender uma campanha eleitoral muito voltada para os trabalhadores, por tudo aquilo que ele havia feito de bom para os trabalhadores lá durante esse período da Era Vargas. Tanto é que o jingle da sua campanha eleitoral é justamente enaltecendo essa característica trabalhista, em que, por exemplo, para vocês terem uma ideia, vou deixar aqui, vou colocar o jingle rapidinho para vocês escutarem alguns segundos, alguns minutos, mas para vocês entenderem, no jingle eu falava, olha, o sorriso do velho faz a gente trabalhar. Bota o velhinho lá de novo no lugar, Fala velhinho porque nessa época ele já estava com 60 anos de idade, Então bota o velhinho lá de novo porque ele faz o povo trabalhar.
Lembrando, frisando sempre essa característica do Getúlio Vargas, já populista, né, dessa característica do Getúlio Vargas ligada a esses trabalhadores do Brasil, tá? Prestem bastante atenção, então, na letra desse jingle para vocês entenderem aqui como essa característica populista é forte em Getúlio Vargas, né? Começa lá na Era Vargas, mas aqui, então, vai ser um ponto que vai ser utilizado para que ele vença essas eleições. Presta atenção, olha só. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oi! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Oi! Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Oi! Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Pois é, meninos. Então, com esse jingle, com essa campanha eleitoral, o Getúlio Vargas acaba vencendo essas eleições. Não é uma vitória expressiva, mas é aí uma vitória significativa. Getúlio Vargas volta para o Palácio do Catete pelos braços do povo. Essa é uma frase que ele vai escrever, inclusive na sua carta de testamento lá na frente. Tá? O governo dele, durante esse período, então, vai ser validado, né, pelo fato dele finalmente, mesmo ele tendo ficado 15 anos no poder, é só agora, em 1951 até 1954, né, que ele foi eleito de fato pelo povo. Aqui foi o único momento em que o Getúlio Vargas foi eleito, foi escolhido pelo povo para estar ali no cargo de presidente do Brasil. Porque se vocês se lembrarem, né, ele lá primeiro em 1930 ele subiu ao poder por meio de um golpe, né, da Revolução de 1930, depois ele é eleito indiretamente por conta da Constituição de 1934, depois ele dá um golpe em si mesmo e instala uma ditadura, o Estado Novo no Brasil. Então ele nunca tinha sido escolhido de fato pelo povo. Aqui, nessas eleições, o povo vai votar e vai escolher ele. Por que o povo faz isso, professora? Uma vez que ele foi um ditador, né? Ele instalou uma ditadura no Brasil. Ora, por conta dessa característica justamente que ele vai utilizar nessas eleições, chamando a atenção desses trabalhadores, enaltecendo aquilo que ele tinha feito de bom para esses trabalhadores. Mas lembrem-se, meninos, que eu sempre falei constantemente na aula sobre Era Vargas e repito, nada disso, Getúlio Vargas, ele não pode ser enxergado, né, dentro de uma análise histórica, nenhum político pode ser visto como, ele é bonzinho, ele é mau, não existe isso.
tá? Ele é um político, como todo político, ele vai agir ao seu favor, então ele vai utilizar essas características para enaltecer aí, para vencer essas eleições, tá bom? Então Getúlio Vargas, ele volta aqui nesse governo pelos braços, né, do povo, volta para o Palácio do Catete, que era de onde eles administravam, lá no Rio de Janeiro, inclusive um excelente passeio histórico para quem tem a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, visitar o Palácio do Catete, ter a oportunidade aí, de visitar inclusive o quarto, né, ali o escritório dele, é uma visita histórica interessante para quem tiver a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, não simplesmente visitar as praias, né, mas fazer esse passeio histórico por ali, tá? Vem aqui comigo na nossa apresentação para a gente tentar entender um pouquinho sobre essas características do governo de Getúlio Vargas, para a gente entender qual final tão dramático, né? Vocês já viram o filme, inclusive, quem ainda não assistiu, eu indico novamente, peço que vocês assistam, vou deixar aqui embaixo no link na descrição para vocês assistirem ao filme. Então vem aqui na nossa apresentação para a gente entender todo esse processo, tá? Aqui em Getúlio Vargas, como eu disse para vocês, fica no poder entre 1951 e 54. O retorno, né? Em 1951, então, como eu disse para vocês, Getúlio Vargas retornou à presidência da República, dessa vez por meio do voto popular. Vargas se candidatou pelo PTB e recebeu o apoio do Partido Social Progressista, vencendo o pleito de 1950 com 48,7% dos votos. O segundo mandato presidencial de Getúlio Vargas foi marcado por importantes iniciativas nas áreas social e econômica. Nós vamos ver aqui, como eu disse para vocês, essas características de seu governo. Nós vamos comentar agora algumas características sobre o seu governo que são importantes para a gente entender aqui todo esse processo, esse governo do Getúlio, esse segundo governo do Getúlio Vargas no Brasil. Mas antes de mais nada, eu quero chamar a atenção para vocês que o governo do Getúlio Vargas, nesse momento, não vai ser um governo fácil, tá? Apesar dele ter sido eleito com mais de 48% dos votos, não vai ser um governo fácil para o Getúlio Vargas. Alguns setores da população brasileira vai ver o governo de Getúlio Vargas com um pé atrás, né? Vai ficar receoso visto esse passado histórico de Getúlio Vargas, principalmente no que diz respeito ao período de ditadura lá do Estado Novo durante a era Vargas, tá? Vem aqui que a gente vai falar sobre as características, olha só. O governo de Vargas vai ser visto como um governo nacionalista e intervencionista. Na verdade, a gente pode falar que o governo de Getúlio Vargas tem uma característica de nacional desenvolvimentista. Diferente, por exemplo, do governo do Dutra, que vai abrir as portas do Brasil para o capital estrangeiro, aí em parceria com os Estados Unidos. Lembre-se até que eu coloquei lá para vocês, né? Tudo que era bom para os Estados Unidos seria bom para o Brasil, neste sentido. No Getúlio Vargas, nós vamos ver uma perspectiva diferente. Ele não é que ele vai romper com os Estados Unidos, não é isso. Ele permanece ali ao lado dos Estados Unidos, principalmente nesse contexto de Guerra Fria. Mas ele vai visualizar o desenvolvimento do Brasil não por meio dessa abertura para esse capital estrangeiro, e sim para o desenvolvimento nacional, para o desenvolvimento das indústrias nacionais brasileiras. Tanto é que ele vai criar indústrias, né? Ele vai criar empresas estatais com o objetivo de desenvolver o Brasil. Um exemplo disso é a Petrobras. Ele vai tentar também criar uma outra empresa, que é a Eletrobras, mas a Eletrobras não chega a ser executada, né? Não chega a ser de fato criada ali durante o período do seu governo. Então, o Getúlio Vargas vai ter essa característica aí de nacional desenvolvimentista. É óbvio que isso também vai fazer com que os Estados Unidos tenham um pouquinho de pé atrás com o Getúlio Vargas. E é também um material a mais para que a oposição batesse em Getúlio Vargas. O medo dessa oposição, advinda principalmente da UDN e personificada, digamos assim, na figura do Carlos Lacerda, o grande opositor do Getúlio Vargas, eu sempre falo, né, eu brinco que ele é a pedra no sapato
do Getúlio Vargas é o Carlos Lacerda, vai ser então essa característica nacionalista, vai ser um prato cheio para que esses opositores batam em Getúlio Vargas, afirmando inclusive que o objetivo dele maior seria transformar o Brasil numa espécie de república sindicalista. Esse nacional-desenvolvimentismo, então, era uma estratégia que tinha que ser feita, que tinha que ser controlada pela forte presença do Estado. Percebam, são empresas estatais. Além disso, eu coloquei aqui para vocês que o Getúlio Vargas, o governo dele, tem características como, por exemplo, o trabalhismo. Trabalhismo, populismo e dominação de classe. Vamos falar aqui dessas 3 características de uma vez só. Ele sobe ao poder, ele chega ao poder aqui justamente utilizando esse discurso para os trabalhadores. E ele vai permanecer com essa característica. Tá? Lembra que lá na primeira parte da aula, né, da Quarta República, eu defini com vocês esses conceitos, né? Por exemplo, o conceito de populismo. O que é esse populismo? É quando esses políticos eles vão lidar diretamente com esse público e vai conseguir cativar a maior parte da população. É um político carismático. E o Getúlio Vargas, ele tem isso forte, principalmente nesse período. Os trabalhadores tinham uma espécie de gratidão, né, com o Getúlio Vargas, visto a todas as concessões que ele já tinha feito lá na era Vargas. Para vocês terem ideia, num dos discursos, né, do dia 1º de maio, do Dia do Trabalhador, há uma comoção geral, né, ao discurso de Getúlio Vargas. Vou colocar aqui para vocês um trecho desse discurso, só para vocês entenderem o quanto Getúlio Vargas vai utilizar essa questão trabalhista, vai utilizar desse populismo para permanecer, para se manter no poder. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos, e para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. E é com emoção que retorno ao vosso convívio neste ambiente de regozijo e de festa nacional, em que nos revemos uns aos outros a céu aberto, em que o governo fala ao povo de amigo para amigo, na linguagem simples, leal e franca com que sempre vos falei. O objetivo, meninos, disso tudo, obviamente, não é porque ele era bonzinho, mais uma vez eu repito, era justamente para manter aí o controle dessa população e manter-se no poder, tá? Outra característica é a modernização acelerada. Durante esse período do governo de Vargas, vai haver um êxodo rural muito grande, ou seja, as pessoas vão sair da zona rural e vão vir para as cidades, uma vez que estava acontecendo aí uma rápida industrialização. O governo do Getúlio Vargas tinha o objetivo de industrializar, de investir nas indústrias de base, então são indústrias nacionais de base, tá? Isso faz com que esses trabalhadores saiam do campo e migrem para as cidades em busca de empregos,
tá? E é justamente esses trabalhadores urbanos que vão aí apoiar o Getúlio Vargas, mas que também vão, de certa forma, criar aí também alguns percalços, alguns problemas para o próprio Getúlio Vargas. Porque, por exemplo, desde 1943 não havia aumento do salário mínimo. O salário mínimo estava basicamente congelado e aumentava sempre a inflação. A inflação durante o governo Vargas vai ser um problema para ele também, né? Então o preço das coisas aumentavam bastante e o salário dos trabalhadores não. O que vai fazer com que aumente a insatisfação dos brasileiros em relação ao governo de Getúlio Vargas é também esse fator. Tá? Para tentar conter isso, porque vai haver uma série de greves, de manifestações desses trabalhadores, né, pedindo cada vez mais direitos e ao aumento desse salário que estava congelado desde 1943, né, vai haver, por exemplo, a greve dos 300 mil. Com essa greve e uma série de outras passeatas que vão acontecer no Brasil nesse período, o Getúlio Vargas, por meio aí do ministro do Trabalho, que naquele período era o João Goulart, né, o famoso conhecido Jango, nós vamos falar bastante dele lá na frente, que inclusive vai ser um dos presidentes do Brasil, aquele que vai sofrer o golpe, né, militar em 1964, ele que já exercia o seu cargo com bastante dificuldade por conta de toda essa oposição que batia, não só em Getúlio Vargas, né, mas em seu governo como um todo, vai propor, então, em 1964, um aumento de 100% do salário mínimo. Esse aumento de 100% do salário mínimo significava que o salário dos trabalhadores brasileiros passariam de 1.200 cruzeiros para 2.400 cruzeiros. Parece muito ótimo, né? Parece muito maravilhoso. Para os trabalhadores é maravilhoso, mas para os empresários isso implicava, né, numa série de outros fatores e isso causa insatisfação para os empresários brasileiros. Vamos aqui para ver mais algumas características do seu governo. No começo do seu período, no primeiro ano, em 1951, o Getúlio Vargas cria a campanha do Petróleo é Nosso. O que é essa campanha do Petróleo é Nosso? Lembra que lá no governo Dutra eu disse para vocês que havia um interesse após a descoberta, né, de petróleo no território brasileiro, e o petróleo é sempre um produto que causa e que desperta o interesse de outras nações, de outras potências, principalmente no caso, né, dos Estados Unidos, naquele período. Existia uma ideia, então, que para haver a pesquisa, exploração, distribuição, deveria ser feita por empresas em parcerias, né? Parcerias de empresas nacionais com o exterior. O Getúlio Vargas, então, cria a campanha do Petróleo é Nosso. Então, somos nós que vamos, por meio da empresa, de uma empresa nacional, no caso a Petrobras, que faríamos então aí essa extração, essa pesquisa, a distribuição, enfim, desse petróleo. Essa campanha vai ser vista aí pelos varguistas, né, como algo positivo do seu governo, isso como eu disse lá já no primeiro ano do seu governo, em 1951, e por outros, principalmente por esses grupos opositores, que eu estou falando para vocês desde o início da nossa aula, vai ser visto por maus olhos, né? Vai ser vista com maus olhos. Essas pessoas que acreditavam que o Brasil não deveria fazer a extração sozinho desse petróleo por meio da empresa nacional, né, que seria a Petrobras, vão ser conhecidos pelos varguistas como os entreguistas, né? Ou seja, eles estão entregando o Brasil, entregando aí para outra nação, no caso para os Estados Unidos, tá? Essa campanha, então, do Petróleo é Nosso vai culminar aí na criação da Petrobras. Percebam que essas características, elas estão interligadas umas às outras, né? Não tem como a gente falar nisso daqui numa ordem cronológica, porque elas uma implica a outra, tá? Por fim, olha só, coloquei aqui para vocês a criação do BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. O Getúlio Vargas cria esse banco justamente com esse objetivo de financiar esse desenvolvimento. Essas são as principais características do governo do Getúlio Vargas. Além dessas dificuldades já enfrentadas por ele ao longo de todo o seu governo, ali, a partir de 1953-54, a coisa vai piorando cada vez mais para o Getúlio Vargas, né? Aí começa um período que a gente chama de crise.
A coisa vai degringolar mais ainda quando, olha só, vou colocar aqui para vocês visualizarem, quando vai acontecer o atentado da Rua Toneleiros. E aí eu preciso que vocês lembrem, né, se lembrem do filme, inclusive é uma das cenas iniciais do filme que vocês assistiram na semana passada, Getúlio, né, que conta aí, que mostra esse atentado da Rua Toneleiros. É a partir desse atentado que o governo de Getúlio Vargas vai entrar aí, vai começar a ir por água abaixo. Tá? O que foi esse evento, né? O que foi esse atentado? O grande opositor dele, Carlos Lacerda, chegava em casa, né? Ele morava aí, né, num apartamento, num condomínio, né, num prédio, nessa Rua Toneleiros. Ele chegava para jantar com seus seguranças, e um deles era um major da aeronáutica chamado Rubem Vaz. Os inquéritos apontam que esse atentado era direcionado para matar o Carlos Lacerda, mas na verdade acaba aí o tiro atingindo o Rubem Vaz. E o Carlos Lacerda, no final das contas, acaba com um tiro no pé. Uma coisa que vai ser extremamente questionada, não só pelos políticos, né, pela população brasileira, mas pela perícia. Na verdade, isso é ainda um fator que é bastante nebuloso para a história brasileira, né? Não se sabe ao certo ainda se de fato foi Getúlio Vargas que encomendou esse assassinato, se ele teve envolvimento disso ou não. O fato é que esse atentado, com a morte do major da aeronáutica e o Carlos Lacerda saindo aí com um tiro no pé, que, como eu disse para vocês, é extremamente questionável, porque não existe registro dos atendimentos médicos a esse acidente, né, a esse tiro no pé do Carlos Lacerda, e tem uma foto dele sendo carregado pela população com o pé engessado, né, e não existe indícios de que quando você você leva um tiro, você engessa o pé, né? Não faz muito sentido. Mas enfim, não vem ao caso, né? Não é nosso papel aqui julgar se foi isso, se não foi, qual é a versão verdadeira da história, porque o fato é que esse atentado da Rua Toneleiros vai ser aí a gota d'água para essa crise política, para o fim desse governo do Getúlio Vargas, né? O Carlos Lacerda, como vocês viram lá no filme, ele vai à imprensa, né? Ele é jornalista, então ele vai falar na imprensa brasileira e acusar abertamente o Getúlio Vargas por ter mandado, né, encomendado esse atentado, que acabou aí com a morte de um major da aeronáutica. O fato é que se descobre, ou pelo menos depois, né, o chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas confessa ter encomendado, né, esse assassinato, e isso vai, obviamente, respingar no Getúlio Vargas. Olha só que eu coloquei aqui para vocês para a gente entender bem. Políticos da UDN e jornalistas de oposição acusavam Vargas e seu governo, né, de corrupção. Na noite de 5 de agosto de 1954, na Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro, o líder oposicionista Carlos Lacerda foi vítima de um atentado. Este escapou com um tiro no pé, mas seu amigo, o major Rubem Vaz, da aeronáutica, morreu, gerando aí uma crise política que desestabilizou o governo de Vargas. As investigações indicaram que o assassino cumpria as ordens de Gregório Fortunato, que era o chefe da guarda pessoal de Vargas. Esse crime teve grande repercussão contra o governo de Getúlio, aumentou as críticas da oposição e os militares exigiram a sua renúncia. Lembra que vocês assistiram lá no filme? Inicialmente, inclusive o chefe da Guarda Nacional, né, vai estar ao lado do Getúlio Vargas, mas ele é pressionado por todos os lados. No final das contas, o exército brasileiro começa a pressionar também o Getúlio Vargas a pelo menos se afastar do governo até que o inquérito, né, investigativo acabasse. O Getúlio Vargas vai se mostrar relutante, né, ele não queria isso. Após uma reunião com os seus conselheiros na noite do dia 23,
Ele foi para o seu quarto, né, escreveu uma carta-testamento para o povo brasileiro, que eu acredito, inclusive, que seja um material muito importante para vocês lerem, porque dá para a gente perceber várias características do seu governo e as intenções dele com essas ações, né? Ele entra então para o seu quarto e na madrugada do dia 24, ele, vestido com seu pijama listrado, pega uma arma, né, que é o Colt, e dá um tiro em si mesmo, né? Se suicida, comete suicídio. Esse suicídio também vai ser questionado, algumas pessoas acreditam, inclusive há, né, uma especulação muito grande em torno dessa morte, algumas pessoas não acreditam que ele tenha de fato se suicidado, né? Mas pra gente, como eu disse pra vocês, pouco nos interessa de fato se ele cometeu ou não suicídio. O fato que que a morte dele vai gerar uma comoção popular muito grande. Vou deixar aqui no link da descrição para vocês também um documentário com entrevistas com familiares que mostra aí como foi essa morte de Getúlio Vargas, como que ali os jardins do Palácio do Catete encheu de pessoas chorando, né? Foi uma comoção popular muito grande, o velório do Getúlio Vargas, as pessoas assim chorando como se fossem de fato parentes próximos a Getúlio Vargas, tá? Algumas reportagens aqui são interessantes para a gente visualizar, para a gente ler, para entender esse contexto da morte do Getúlio Vargas. Olha só. Na noite que antecede o trágico final, Vargas reúne seu ministério para avaliar a real situação, àquela altura já muito grave. Ouvidos os seus colaboradores, aceita licenciar-se até que o inquérito estivesse concluído. Naquela madrugada do dia 23 para o dia 24, o país tomou conhecimento da decisão do presidente. Poucas horas separaram este comunicado da notícia que Vargas recebeu de que os generais não aceitavam a solução da licença, ou renunciava ou seria deposto. E aí uma reportagem do dia da morte do Getúlio Vargas. Olha só que dramático, né? Às 8h30 do dia 24 de agosto, Getúlio Vargas, presidente do Brasil, por 19 anos, com uma carta-testamento e um tiro no coração, que também é muito simbólico, né? Quem quer suicidar geralmente dá um tiro na cabeça ou na boca, ele deu no coração, simbolizando aí, né? Essa dor, essa pressão que ele havia sofrido, né? Durante esse período, enfim. Cumpre com o que teria prometido durante a crise. Se me quiserem depor, só encontrarão o meu cadáver. E aqui eu trouxe para vocês algumas imagens. Essa daqui, por exemplo, é a que está lá no Museu do Palácio do Catete, o pijama que ele estava vestido e a arma, né, o Colt. Aqui algumas reportagens, né? Matou-se Vargas, né, o jornal Extra. O presidente cumpriu a palavra, só morto sairei do catete. E aqui um trecho, inclusive, da mensagem que o Vargas deixou antes aí de se suicidar, né? A sanha dos meus inimigos, deixo o legado de minha morte. Levo o pesar de não ter podido fazer pelos humildes tudo aquilo que eu desejava. Percebam que essa carta testamento ela é extremamente, né, ela é dramática, por isso que eu digo para vocês que é interessante vocês lerem essa carta. Aqui uma imagem, né, do velório dele, o caixão aberto, uma comoção, como eu disse para vocês, em torno de sua morte. Aqui no Correio do Povo, comove o Brasil a morte trágica de Getúlio Vargas, né? E aí nos jornais, né, foram inclusive publicadas no jornal essa carta testamento. Então aqui, por exemplo, nesse Correio do Povo, essa é a carta testamento, a derradeira mensagem de Getúlio Vargas ao povo. E aqui uma interessante simulação, né, o cenário da tragédia do suicídio de Vargas, né? A porta de acesso ao quarto de Vargas, o revólver Colt, né, calibre 32, que foi encontrado sobre a cama, e a carta-testamento foi encontrada na mesinha de cabeceira. Eu acredito que quem assistiu o filme aí conseguiu visualizar esse cenário aí com clareza, tá? E aí, após a sua morte, o governo
passa para o vice-presidente Café Filho, que estaria incumbido de terminar o mandato presidencial. Então, meninos, é um governo, como eu já disse para vocês, é um governo conturbado, é um governo que vai sofrer bastante oposição, com características importantes para o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento industrial e trabalhista brasileiro, né, com essa característica de nacional desenvolvimentismo do Getúlio Vargas. É muito marcante a questão do petróleo em seu governo, tanto com a campanha O Petróleo é Nosso, quanto com a criação da indústria, né, com a criação da empresa da Petrobras, mas é um governo aí que ao final vai sofrer bastante acusação de corrupção. Inclusive, o fato que vai fazer com que o Carlos Lacerda acuse o Getúlio Vargas de corrupção é porque ele vai acabar financiando a criação de um jornal, né? E aí esse jornal vai falar bem do Getúlio Vargas, o Carlos Lacerda vai ficar pé da vida com isso, uma vez que lá no período do Estado Novo, o Getúlio Vargas tinha criado a DIP, lembra? Departamento de Imprensa e Propaganda. Então o medo desses udeanistas, né, do Carlos Lacerda e desses grupos opositores ao Getúlio Vargas era justamente que ele criasse, que ele voltasse novamente a instaurar no Brasil um regime ditatorial. Tá? Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco dessas características desse governo do Getúlio Vargas, né, desse segundo governo varguista. Se vocês tiverem ficado com dúvida, mande mensagem lá no WhatsApp, é muito importante que a gente estabeleça esse diálogo, uma vez que é um conteúdo muito importante para o seu vestibular, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.